Olá, bom dia a todas e a todos. É com enorme prazer que a gente inicia o webinar de hoje do programa Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim, convidando uma pessoa super especial para falar sobre o uso dos indicadores educacionais para a realização das avaliações pelas Secretarias de Educação. O Nelson Gimenez é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Psicologia da Educação pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, pela PUC-SP. Atualmente é pesquisador da Fundação Carlos Chagas e professor de mestrado profissional em Educação, Formação de Formadores da PUC. Tem experiência em projetos de pesquisa e consultoria na área educacional voltados para avaliação educacional, além de participar do grupo Pesquisa em Avaliação Educacional da Fundação Carlos Chagas. Nelson, muito obrigada pela sua participação. É um prazer enorme ter você aqui. Eu sei que você fez um trabalho super bacana também, a apresentação, então a gente está super ansioso pela sua presença hoje. Obrigada. Bom, eu queria agradecer, antes de mais nada, a Carolina pelo convite, ao Carlos. Fico muito honrado em participar e poder, de alguma forma, contribuir com esse debate tão importante, ainda mais nesse momento, né, que tão especial e tão difícil que a gente passa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero poder ajudar, poder contribuir aí com todos e agradecer também a presença dos que estão assistindo, né, e que de alguma forma eu possa contribuir nessa discussão, trazendo informações relevantes para o debate. Obrigado. Obrigada, Nelson. Eu vou apresentar o Carlos. O Carlos Sanches é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convive Educação. Atualmente, o Carlos é consultor na área de gestão educacional e é curador de temas aqui do nosso webinar diário, tem participado com a gente em todos os dias das temáticas que a gente tem trazido para vocês. Carlos, um bom dia, muito obrigada a você também. Bom dia, Carol. Bom dia, meu amigo Nelson. Que bom que você está aqui. Privilégio estar de novo com você. E a nossa semana, nessa sexta-feira, se encerra com uma discussão em alto nível, um tema muito importante, a questão da utilização dos indicadores educacionais, que muitas vezes a gente acaba ficando com uma visão restrita sobre IDEB, uma abordagem restrita sobre IDEB, e achando que tudo se resume a IDEB. E aí, muitas vezes, a gente não consegue avançar na busca da equidade por não poder fazer uma leitura mais abrangente e um planejamento mais eficiente com todas as informações que nós temos. Então, a discussão hoje vai ser muito boa, Carol. Muito bem. Bom, eu vou pedir para a Ana Clara soltar a nossa enquete. Nelson, como a gente já tinha conversado, né, a gente tem alguns momentos de interação com o público. Então, quais são os principais desafios para a Secretaria Municipal de Educação na utilização dos indicadores educacionais? A gente colocou algumas possibilidades de respostas. Depois da sua fala, Nelson, a gente traz os resultados disso e a gente discute, então, sobre eles. Tá bom? Ok. Tá ótimo. Bom, vamos começar? Seja Vamos lá. bem-vindo. Posso compartilhar, então, a minha tela, o PowerPoint que eu preparei. E depois esse material vai ser disponibilizado para todo mundo também, né? Então, fiquem tranquilos que todo mundo vai ter acesso, tem muita coisa boa aqui. Tá. Bom, gente, então, antes de mais nada, eu quero novamente agradecer a oportunidade de estar discutindo esta questão, né, dos usos dos indicadores pelas gestões, né, pela gestão educacional, pelas secretarias de educação, pelas escolas. Eu acho que esse é um debate inevitável e muito importante nesse momento, né? Bom, por que era importante, né? Hoje, dado a circunstância muito específica, né, da pandemia, mais do que nunca, a gente tem uma necessidade crescente, né, de discutir planejamento das políticas, programas e ações educacionais, né? Então, para que a gente possa fazer bons planejamentos de ações, de programas e de políticas que consigam abranger o maior número de pessoas, o menor número de estudantes, né, de uma forma cada vez com mais qualidade, a gente precisa necessariamente discutir algumas informações e ter em mãos bons diagnósticos para a produção de bons juízos de valor e boas tomadas de decisão a respeito daquilo
que é mais urgente, que é necessário. Dito isso, eu diria que a gente tem desafios, tanto do ponto de vista presentes, né? No sentido de hoje nós temos desafios que demandam de nós soluções que podem ser simples, mas não simplistas. Isso quer dizer que a gente precisa, de alguma forma, estar muito atento a pensar estratégias que dê conta do recado, vamos dizer assim, mas que fuja de ideias muito simples ou simplistas, porque esse é um contexto muito complexo, de muitas questões difíceis de serem resolvidas, e mais do que nunca, ou mais do que vocês, né, técnicos e integrantes de secretarias de educação, sabem da complexidade e da dificuldade que está sendo este momento, né, da gestão, mas que a gente não pode esquecer também que isso não vai acabar agora, quer dizer, vários problemas e várias questões a gente vai ter que trabalhar ainda por algum tempo, né, por alguns anos, inclusive, para que a gente possa, de alguma forma, estabilizar, né, o impacto dessa situação muito atípica que nós estamos vivendo hoje. Bom, e aí, para que a gente possa fazer bons diagnósticos, né, e fazer, então, boas intervenções, é preciso que a gente tenha informações disponíveis para isso. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quais informações são importantes para o planejamento e desenvolvimento de ações, projetos e políticas educacionais, né? Então, dito isso, eu faria outra pergunta, que é: quais informações estão disponíveis? Né? Uma coisa é eu entender que informações eu preciso, e a outra é eu ter a compreensão, né, e ter a clareza de que algumas dessas informações possivelmente já existem, né, e estão nas diferentes fontes de informação que nós temos e que eu vou apresentá-las posteriormente. Veja, então, o que o Carlos já começou adiantando para a gente, que é a questão do IDEB. Veja, o IDEB é um dos nossos principais indicadores educacionais no Brasil, né? Ele tem uma importância fundamental para a gente pensar, né, direção de políticas. No entanto, ele é um indicador, né? E como um indicador composto, que é formado por dois outros indicadores, que é o desempenho dos alunos, né, na prova Brasil em língua portuguesa e matemática, e a questão do fluxo escolar, ou seja, né, do número de alunos aprovados naquela etapa de ensino, seja o Fundo 1 ou o Fundo 2, claro que esse é um indicador importante para sinalizar, né, para indicar a situação de um município, de uma escola, de uma política de um estado ou do próprio da política nacional. No entanto, o que a gente precisa ter clareza e tomar muito cuidado é que a gente não pode entender o IDEB como a própria qualidade, né? Um dos problemas que a gente tem, e a gente tem observado em algumas secretarias, é que se toma o IDEB como o único indicador de qualidade e, portanto, as práticas, muitas vezes, ou as ações das secretarias vão na direção da melhoria do IDEB e não da melhoria da qualidade. E aí, às vezes, a gente tem um problema de distorção, inclusive, das práticas para que melhore o IDEB. Veja, eu não melhoro o IDEB apenas melhorando... eu não melhoro a qualidade melhorando apenas o IDEB, ou os indicadores que compõem o IDEB. Eu tenho outros indicadores, eu tenho outras condições que são necessárias também para que eu possa, né, de alguma forma, fazer a alteração na melhoria do desempenho dos alunos e, portanto, na melhoria do IDEB. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu quero fazer essa discussão para dizer inicialmente, veja, aqui eu trouxe só alguns, né, e me desculpa se eu esqueci de alguns, mas aqui é só um recorte de alguns dados educacionais que a gente tem disponível hoje, né, e inclusive por conta que a gente tem, né, essa possibilidade cada vez maior do uso de informações num computador, enfim. Mas a gente tem o IBGE, o INEP, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a gente tem as bases, né, que são do Ministério do Trabalho, que é a RAIS, o CAGED, que dá informações
por função, né? A gente tem os dados aqui, eu estou representando o governo de São Paulo, mas a gente tem as diferentes secretarias de educação, né, também que produzem e que são aí produtoras de informações e de indicadores educacionais, a Fundação SEAD, no caso de São Paulo, o site do QEDU, né, que é um site que sintetiza e que traz informações até a nível de município e a nível de escola, a partir de indicadores do governo federal, né, a partir dos dados disponibilizados pelo próprio INEP, né, tem o observatório do PNE, tem os indicadores de qualidade, tem a própria OCDE, né, que é uma organização internacional, e aí duas bases importantes, uma delas é o próprio PISA, né, que é a avaliação internacional, mas uma outra, inclusive, que eu vou trazer uma informação para vocês sobre ela, é a Thales, que é uma grande pesquisa que a OCDE faz em diferentes países do mundo, que a partir de um questionário para professores e diretores, que traz informações muito importantes para se pensar a questão da docência. Bom, as prefeituras também, aqui eu trago apenas como exemplo a Prefeitura de São Paulo, mas aí a gente tem, né, as prefeituras do Brasil inteiro também produzindo informações, então eu diria que a gente tem tanto informações no nível local, regional e federal, também internacional, para que a gente possa, né, nos apropriar da melhor forma para fazer bons diagnósticos e, portanto, fazer boas ações, né, ainda mais nesse momento onde os recursos financeiros são escassos, né, o volume de trabalho é muito grande e as chances, né, da gente errar são muito menores. Agora, mais do que nunca, a gente precisa estar muito atento, né, e como a gente pode dizer, acertar o alvo com maior precisão. Então, aqui é uma ideia que eu quero trazer essa imagem, só para fazer uma discussão que eu acho que é fundamental, que quando a gente trabalha com indicadores, eu queria fazer uma analogia, então, com o piloto do avião. Veja, embora o indicador, né, por exemplo, que se o combustível do avião está cheio, outros indicadores também são importantes para eu poder pilotar esta nave. Então, eu preciso olhar para a questão do tanque cheio de combustível, eu preciso olhar para a pressão das turbinas, eu preciso olhar para um conjunto de indicadores para poder tomar uma boa decisão daquilo que como eu vou atuar. Então, na educação, eu tenho para mim que a gente precisa fazer a mesma coisa. Então, para a gente poder, né, fazer um bom voo na educação, a gente não basta olhar para o indicador, por exemplo, só o IDEB. A gente precisa olhar para um conjunto de indicadores considerando o IDEB, né? Então, eu quero deixar essa imagem um pouco para trazer esta ideia da necessidade da gente olhar para os indicadores assim como um piloto olha para o seu painel, né, para tomar suas decisões sobre o que ele deve fazer naquele momento. Bom, e aí, para que a gente pudesse conversar um pouco e até de forma mais objetiva, a minha ideia foi selecionar alguns exemplos e alguns indicadores que pudessem nos ajudar a entender melhor, né, a iluminar e, obviamente, trazer para vocês e mostrar essa curiosidade de como é importante olhar para os indicadores educacionais para que a gente possa fazer boas decisões. Então, quais foram os indicadores que eu selecionei para que a gente pudesse discutir hoje? Bom, um deles é o esforço docente, que é um indicador produzido pelo Instituto Nacional, pelo INEP, né? E que trata da questão do volume de trabalho desse professor, e que eu vou explicar um pouco mais à frente. Um outro indicador que eu quero trazer para vocês para discutir é a questão do acesso aos computadores e uso da internet pelos alunos e professores.
Veja, essa é uma informação importante hoje, ainda mais considerando, né, que as ações, em sua grande maioria das secretarias, e aí os esforços são inúmeros, né, parte dessas ações se referem ao uso, então, de computadores, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Um outro aspecto que eu gostaria de discutir com vocês é a questão da média de alunos por turma, porque a gente sabe, sobretudo após, né, esse momento mais agudo da pandemia, na volta às aulas, a gente vai, de alguma forma, né, considerando aí alguns exemplos internacionais, ter que fazer um escalonamento, um rodízio de alunos. Então, mais do que nunca, essa informação é importante, inclusive, para a gente planejar como é que a gente vai fazer essa volta às aulas. E, por fim, eu queria também chamar a questão de vocês em relação à questão do rendimento escolar, que trata, então, da questão, sobretudo, da questão do abandono e da reprovação, porque todos têm acompanhado tanto a discussão internacional quanto nacional, está indicando, né, que um dos efeitos graves desta pandemia, no ponto de vista da educação, será, então, a questão do abandono e da reprovação. Então, mais do que nunca, as secretarias de educação precisam estar atentas a esse aspecto, e eu espero, então, conseguir dar conta de tudo isso e mostrar para vocês este recorte que eu fiz, tá? Bom, então, eu vou inicialmente falar para vocês do esforço docente, para dizer o seguinte: o esforço docente, como eu disse, foi um indicador construído pelo INEP. Esse é um indicador que tem desde 2013 até 2019. É um indicador que eu tenho informações a nível da escola, do município, do estado, das regiões do país e Brasil, ou seja, a cada Secretaria de Educação tem essa informação, tanto no nível da escola, quanto no nível da própria município, ou seja, da rede municipal ou do próprio município. Basta vocês entrarem no site do INEP e abaixar essas informações. Então, aqui, eu queria trazer inicialmente e mostrar para vocês, aqui é a tabela, que é a descrição nos níveis de esforço que o INEP traz, e ele vai trazer para cada escola, para cada município, para cada estado, para cada região do país e para o Brasil, a proporção de professores que estão em cada nível de esforço docente. Qual é a construção desse esforço docente? O que ele traz, né? Ele tenta, de alguma forma, aferir o esforço desse professor, né, com o exercício da docência. Então, ele leva em consideração para quantos alunos esse professor leciona naquele ano, em quantos turnos aquele professor leciona, em quantas escolas, em quantas etapas. Ou seja, obviamente, quanto mais alunos ele leciona, quanto mais turnos ele leciona, quanto mais escolas e quanto mais etapas, pior, vamos dizer assim, ou mais difícil e mais esforço demanda desse professor, né, para que ele possa atuar com qualidade e eficiência com os seus alunos. Então, veja, aqui eu quero chamar a atenção, a gente tem 6 níveis. Eu diria para vocês que os 3 primeiros níveis são níveis que os professores estão um pouco mais, com uma condição um pouco mais privilegiada, vamos dizer assim, não posso chamar privilegiada, mas em comparação com o nível 4 e o nível 5 e 6, né, são condições muito distintas. Então, veja, no nível 4, além do professor, então, serem professores que têm entre 50 e 400 alunos, eles atuam em 2 turnos, em 1 ou 2 escolas e em 2 etapas. Veja, já no nível 4, eu tenho um professor que trabalha em 2 turnos, ou seja, de manhã e à tarde e à noite, de manhã e à noite, que isso já demanda para esse professor, né, um esforço bastante grande. E eu diria que os níveis 5 e 6 são os níveis mais dramáticos, né, onde esses professores têm mais de 300 alunos e atuam em 3 turnos
em 2 ou 3 escolas, em 2 ou 3 etapas, né? E aí o nível 6, então, os docentes com mais de 400 alunos. Então, veja, a gente precisa estar muito atento a isso, ainda mais agora, nesse momento, onde a gente tem clareza da sobrecarga de trabalho dos professores, né? A gente tem pesquisas, a gente tem o pronunciamento diário dos professores dizendo da sobrecarga de trabalho. Veja, se eles já tinham a sobrecarga de trabalho, mesmo antes, né, da pandemia, vamos pensar agora, então, como essa situação se agrava. Imagine um professor, então, que trabalha em 2 etapas de ensino, ou em 3 turnos, com 300 alunos, quer dizer, como é que eles vão pensar suas aulas do ponto de vista dessas aulas remotas que a gente está tendo que fazer hoje, ou da preparação de materiais específicos para os alunos? Então, eu queria chamar a atenção de vocês, inclusive, para que a gente pensar, né, as atribuições, as atividades desses docentes hoje, considerando essas necessidades, ou esse perfil, ou esse esforço, é muito difícil e a gente precisa estar muito atento, né? Por isso que eu disse no início que as soluções não podem ser simplistas. A gente tem que olhar para essas informações para que a gente possa ter um pouco mais de clareza, né, de como chegar e como conduzir essa discussão, inclusive com esses professores, que cada vez mais, né, tem uma sobrecarga de trabalho e, ainda mais agora, que muitas das pressões em relação à melhoria da qualidade, né, ainda mais agora, a gente tem essa questão que é fundamental. Quer dizer, esses professores vão ser cada vez mais pressionados, né, para cumprir as suas metas, para cumprir o que está estipulado em termos de conteúdos, em termos de habilidades e competências. Então, a gente precisa ter muito cuidado para tomar decisões relativas a isso. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui algumas informações para mostrar para vocês em relação a esses dados e como a gente pode analisá-los, né? Porque cada município, inclusive, tem o seu dado. Basta, então, você olhar para ele, né, e fazer esse esforço de análise. Então, veja, aqui eu trouxe uma informação que é por região, tá, do país, e aí, no fim, tenho também o Brasil, que é o percentual de professores que atuam no Fundo 2 nos níveis de esforço, nos níveis de esforço docente segundo as regiões do país. Olhando para isso e considerando que nós estamos falando de professores que estão no Fundo 2, eu queria chamar a atenção. Veja, nessa área mais escura aqui, que é o nível 3, a quantidade de professores que nós temos no Brasil que trabalham em 2 etapas de ensino diferentes, né? Então, veja, eu tenho mais de, no Centro-Oeste, 40%, e praticamente também 40% dos nossos professores no Brasil que atuam em mais de uma etapa de ensino, né, daqueles professores que também atuam no Fundo 2. Isso é muito relevante pensar, né? Imaginemos, então, quanto esses professores estão pressionados, né, e o volume de trabalhos que eles têm nesse momento, né? E, além de tudo, olhar também o quanto a gente tem aí. A gente tem praticamente quase 18%, ou cerca de 20% dos professores do Brasil que têm uma condição ainda mais difícil, né? Que estão naqueles níveis 5 e 6, com mais de 300 alunos, em 2 ou mais escolas, em 3 turnos. Quer dizer, eu fico imaginando, então, como é que esses professores preparam essas suas aulas remotamente, como esses professores conseguem dar conta desse material, de fazer uma boa avaliação desses alunos, né, chegar mais perto possível desses alunos. Então, essas são algumas das dificuldades. E aí, o que eu fiz também, para ilustrar e contribuir com essa informação, nós acabamos selecionando 5 municípios, tá? Que são 5 municípios que fazem parte do PVE, né, do programa aqui, e aí, para, de alguma forma, ilustrar e para trazer para vocês, que aí aguçá-los, né, na curiosidade, de provavelmente um desses dados pode ser um dos municípios de vocês.
A gente só não quis trazer o nome dos municípios aqui para que, de alguma forma, a gente não deixasse alguém constrangido, para evitar algum tipo de constrangimento. Mas veja o que eu quero chamar a atenção, que, voltando a falar, nesses municípios, 5 municípios, né, que participam do programa, também temos uma quantidade enorme de professores e aqui eu estou falando de Fundi 1 ainda, não estou falando nem de Fundi 2, né? De Fundi 1, que trabalham em mais de uma etapa de ensino. Então, veja, mesmo se a gente considerar que o Fundi 1, por conta de serem professores polivalentes, né, a gente tem aí a possibilidade de professores não circular tanto entre escolas, como um professor do Fundi 2 ou do ensino médio, que dá aula de história, de geografia ou de ciências, né? Mesmo aqui no Fundi 1, onde a condição é melhor, a gente tem proporções grandes, né, vamos dizer, de mais de 1/4 dos nossos professores dessas redes que trabalham em mais de uma etapa de ensino. Tá? Então, isso eu queria chamar a atenção de vocês. E se a gente for olhar para o outro dado, que é o Fundi 2, essa situação se agrava ainda mais, né? Então, vamos olhar, por exemplo, para o município D. Veja, este município aqui, além de eu ter quase 40% dos meus professores do Fundi 2, que dão aula em outras etapas de ensino, né, em mais uma etapa de ensino, eu tenho mais de 30%, ou seja, eu tenho quase 1/3 dos meus professores que trabalham numa condição com mais de 300 alunos, em 3 turnos, em 2 ou mais escolas e em 2 ou mais etapas de ensino. Então, desculpa. Então, veja, como pensar, né, a questão das atividades pedagógicas desse professor atualmente, numa condição onde eu tenho, né, proporções muito grandes de professores com um esforço docente muito grande. Então, aqui a gente precisa chamar a atenção de vocês, a gente precisa estar muito atento para essa questão, porque este é um debate importante para como que a gente garante, então, né, que os nossos professores possam ter condições de trabalho, né, e que ele consiga fazer um trabalho efetivo de qualidade com seus alunos, considerando uma situação onde eu tenho aí, por exemplo, nesse município D, praticamente 1/3 dos nossos professores com essa situação. Tá? E veja, aqui eu estou trazendo uma outra informação, que é um dado bastante importante da Thales, que é aquela pesquisa que eu mencionei, uma pesquisa internacional, onde faz comparação dos dados, onde a gente pode fazer comparação dos dados com outros países. E olha como o Brasil tem uma condição muito específica quando a gente o compara com outros países como a França, Japão e Estados Unidos. Veja, aqui se pergunta para os professores no Brasil se ele trabalha em outra escola além dessa, né? Numa outra escola de Fundi 2. Veja, 20% dos nossos professores responderam que trabalham em outra escola de Fundi 2, além dessa onde ele estava respondendo o questionário. Veja que essa é uma condição praticamente 4, 5 vezes maior que em outros países, sobretudo como a França, como o Japão e os Estados Unidos, né? Então, o que a gente tem claro que nos outros países também os professores indicam que eles trabalham muito, né? E o professor brasileiro também trabalha muito, mas ele trabalha muito numa condição ainda muito precária, ou, né, quando a gente compara com os outros países que eu estou trazendo para vocês. Então, veja, esse cenário é importante a gente pensar do ponto de vista, inclusive, quando a gente for propor propostas de formação para esses professores, né? Como que a gente vai propor formações para os professores numa situação onde esse professor trabalha para 300 alunos, trabalha nos 3 turnos. Então, pensar, qual é o horário que esse professor vai se debruçar sobre a formação? Que horário esse professor tem para estudar, para se capacitar? Então, veja, o que eu quero chamar a atenção é que bons diagnósticos podem, inclusive,
pensar boas alternativas para conseguir incluir esses professores, por exemplo, em uma formação que seja mais efetiva. Bom, e aí, dito isso, eu quero passar para um outro indicador, que é alguns dados que eu selecionei a partir da prova dos questionários aplicados aos alunos e professores na Prova Brasil, em que eu acho que pode nos ajudar e esclarecer um pouco da situação que a gente está vivendo atualmente, tá? Então, veja, olha esse dado, embora a gente possa ter impressões a respeito dele, aqui a gente tem uma informação importante, que é a respeito da questão do acesso ou do número de computadores que os alunos têm em casa. Então, veja, gente, olha para o Brasil, a gente tem, ou tinha, em 2017, alunos do 5º ano que responderam ao questionário, tá? E de escolas municipais do Brasil. Ou seja, mais de 50%, ou seja, a maioria dos nossos alunos brasileiros do 5º ano que responderam ao questionário em 2017 não tinham computador em casa, né? Então, veja, esta é uma situação, embora a gente tenha que entender, né? A gente tenha que entender que uma opção são mesmo as aulas remotas, mas a gente tem que entender que ela não dá conta de tudo, porque a gente tem um conjunto de alunos, né, que não tem computador em casa, ou tem um celular em casa, mas a minha pergunta é, como que eu vou fazer um trabalho? Como eu vou ler um texto? Como eu vou digitar um texto e enviar para o meu professor via celular? Quer dizer, essas coisas são muito difíceis, sobretudo considerando que ele pode ter um celular, mas ele não tem uma banda larga, né? Então, essa é uma situação dramática, né? Se a gente for pensar. Veja, por exemplo, no caso do município C aqui, que eu estou chamando de nomenclatura como C, 53% dos alunos do 5º ano das redes municipais, da rede municipal desse município, declarou que em 2007 não tinha computador. Veja, então, os desafios colocados para essa rede, a necessidade de fazer essa discussão, né? Então, olha, e aqui eu trouxe também os dados e aqui eu trouxe também, desculpa, os dados dos professores, que é o questionário da Prova Brasil de 2007 também, 2017, onde tem uma pergunta lá sobre se ele usa a internet como um recurso pedagógico, tá? Então, veja, olha que interessante. A gente tem aqui, no Brasil, tá? 24% dos professores, ou seja, praticamente 1/4 dos nossos professores, que diz que não utiliza, ou porque na escola não tem, ou que nunca utilizou a internet como recurso pedagógico. Se a gente pensar, né, que a gente está aí nos anos 20 do século 21, onde a questão da internet ela é cada vez mais presente, né, no mundo do trabalho, no mundo da educação, a gente ainda tem 1/4 dos nossos professores, né, que em 2017, dos professores dizendo que eles não utilizavam a internet, né? 39% diziam de vez em quando e apenas 37% sempre ou quase sempre. E olha que interessante quando a gente observa os nossos municípios de exemplo, né? Então, veja, vamos olhar para o município B. Para o município B, eu tenho mais de 40% dos nossos professores que em 2017 declararam não usar a internet como estratégia ou como recurso pedagógico. Então, olha o desafio que está colocado para a gente, né? Nesse momento, a gente está demandando aos professores que eles usem a internet, que eles façam aulas remotas, que eles consigam atender os seus alunos. No entanto, isso parecia, né, os dados indicam, que isso não era um recurso tão utilizado assim.
Então, o que a gente precisa pensar e nos sensibilizarmos das dificuldades que esses professores provavelmente estão tendo nesse momento para que a gente possa atuar, né? E a gente possa, então, fazer uma política mais direcionada e mais assertiva, dado a essas condições. Tá? Bom, um outro aspecto que eu queria trabalhar com vocês também é a questão da média de alunos por turma. Como eu já disse anteriormente, a dificuldade que nós temos hoje é de pensar, por exemplo, como serão os nossos rodízios dos nossos alunos quando as aulas voltarem ao normal, ou, entre aspas, aí, a uma certa normalidade, onde a gente conseguir, de alguma forma, estar presente ou mais presente na própria escola. Então, veja, muitos dos países que a gente olha hoje o exemplo e estão em estágios um pouco mais avançados, o que eles acabaram optando por fazer? Né? Do rodízio ou escalonamento de alunos, para que a gente não tenha, né, evite as grandes aglomerações. Então, se a gente for olhar para essa informação, então, veja, eu já tenho algumas informações importantes que a gente precisa pensar. Então, aqui eu trouxe, e aí eu fiz algumas distribuições do número de alunos por turma nas escolas desses municípios que eu estou utilizando como exemplo, e eu queria chamar a atenção de vocês. Veja, aqui é a média de alunos por turma nos estabelecimentos de ensino estaduais urbanos que oferecem creche em algumas das cidades participantes do PVE. Então, veja, olha esta situação nos municípios A, C e E, onde eu tenho nas creches, né, em média, mais de 20 alunos por turma. Então, veja, o que eu quero dizer para vocês aqui? A creche é um espaço, né, se comparado com a pré-escola, o Fundo 1 e Fundo 2, a proporção de alunos por turma é muito menor, dado, obviamente, aos cuidados e às necessidades, né, que esse grupo de alunos tem. Então, veja, como que a gente vai pensar? A gente vai pensar um escalonamento para a creche? Se a gente vai pensar um escalonamento para a creche, qual seria o número ideal de alunos por turma para serem atendidas? Se a gente tem, em média, 20 ou mais alunos por turma, a gente vai fazer um escalonamento de 10 em 10. Se é 10 em 10, por exemplo, eu vou ter condições de colocar os meus alunos em distâncias seguras, por exemplo, no momento do sono, nas atividades? Eu vou ter condições, por exemplo, que a gente sabe que essa é uma fase que os alunos estão com uma questão de muito tato, né? Ou seja, eu vou compartilhar objetos, as crianças põem frequentemente os objetos na boca, um pega do outro. Quer dizer, como é que eu vou gerenciar tudo isso, né, nessa situação? E aí, outro grande desafio. Se essas crianças não forem para a escola, né, como é que os pais, como é que a mãe, como é que o pai vai poder voltar a trabalhar? E aí, então, a gente precisa estar muito atento para essa discussão. Né? Então, veja, na creche, isso já impacta muito a gente. Então, vamos olhar agora, com outro exemplo, para a pré-escola. Tá? Então, veja que nesses municípios, eu tenho, por exemplo, no município B, mais de 40% dos meus alunos, das minhas escolas, com turmas com 20 ou mais alunos por turma. Então, veja, os desafios aqui voltam. Né? A gente sabe que esse é um momento de grande interação, onde as crianças compartilham objetos, onde as crianças brincam, onde as crianças se tocam, às vezes até se mordem. Né? Então, veja, como que a gente vai trabalhar essas questões? Né? Como é que a gente vai pensar? A gente precisa se preparar para que a gente possa, de alguma forma, tomar esses cuidados. Então, o que eu quero chamar a atenção, veja, aqui são indicadores.
Isso são indicadores que a gente já tem, que a gente pode olhar para a informação para poder, então, já nos pensar, né? Anteceder aquilo que vai ocorrer e, inclusive, a gente ter uma posição de qual será, né, esse número ótimo. Como a gente vai fazer esse escalonamento? Quais são as melhores decisões? Bom, e aí eu trouxe esse outro dado que é o do Fundi 1, tá? Que é a mesma informação. E, de novo, olha quando a gente olha para os municípios A, C e E. Né? Eu tenho grande proporção de turmas bastante grandes. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou planejar? Qual vai ser o meu escalonamento? Se eu tenho 25, 30 alunos, eu vou fazer um escalonamento de 15, 15, mas é o suficiente? A gente sabe que em nossas escolas, o número de... muitas das nossas escolas, né, a estrutura ela é precária, né, o prédio é antigo, a gente não tem tanto espaço assim, ou tanta mobilidade para poder pensar alternativas. Então, fica aqui uma recomendação para vocês de olhar com antecedência para essa informação, para que a gente possa, de alguma forma, tomar boas decisões quando, né, do momento da volta às aulas, para que esse número ou para essa decisão não seja uma decisão arbitrária, não seja uma decisão do achismo, né, mas seja uma decisão pautada em informações que a gente tem e que possa, de alguma forma, nos ajudar, né, a iluminar e tomar uma decisão que seja mais assertiva, que seja mais eficiente, né, e que a gente possa, de alguma forma, caminhar, né, e caminhar bem. Bom, e aí, outro, para trazer também do Fundi 2, que olha, por exemplo, como é dramática a situação do município C, onde eu tenho praticamente a metade dos das turmas com mais de 30 alunos no Fundi 2. Né? Então, qual é o escalonamento ideal? Como é que a gente vai fazer esse escalonamento? Né? Então, pensar nisso é muito importante. Esta, então, seria algumas das informações que vale a pena a gente fazer. E, por fim, eu queria trazer também, chamar a atenção de vocês, embora eu considero que essa discussão já tem sido muito... já tem sido feita exaustivamente, mas eu acho que a gente precisa chamar a atenção, tá? Que é a questão do rendimento escolar. Um dos grandes impactos, né, que vem sendo anunciado, que tem sido chamado a atenção, é a questão da repetência e do abandono. Veja, a gente precisa estar muito atento. Se a gente, de alguma forma, né, hoje, no Brasil, a repetência no Fundi 1, ela diminuiu, a repetência no Fundi 2 diminuiu, repetência no ensino médio também diminuiu, como também diminuiu o abandono, mas ainda eu quero mostrar para vocês que ainda a reprovação é grande, tá? E que, mais do que nunca, a reprovação e o abandono deve estar na pauta das escolas, né? Porque a gente tem que estar muito atento, uma vez que a gente sabe, né, que todo esse processo a gente está, de alguma forma, fazendo... os alunos estão, alguns deles não estão assistindo às aulas, os pais não estão indo buscar o material na escola. Então, o que fazer? Como proceder? Eu acho que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar muito atento a isso, porque muitas vezes a gente tem alguns relatos de escolas, de diretores de escolas, dizendo: olha, Nelson, o pai, ele pode até estar preocupado com a escola, mas ele está preocupado porque ele não tem o que comer, porque ele não tem o trabalho. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado com isso, no sentido que essas crianças também estão sob pressão, as famílias também estão sob pressão, ou seja, que condições esses alunos têm para fazer as suas aulas, para fazer
os exercícios ou aquilo que está sendo demandado para eles. Né? A gente tem que pensar nisso, porque o clima dentro da escola era a gente não tem muita clareza e a gente sabe que o clima dentro de casa, né, algumas vezes é muito conturbado, você tem aí o aumento da violência doméstica, né? Você tem, então, tudo isso, esta criança está dentro desse cenário. A gente não pode esquecer que essa criança muitas vezes está fazendo as suas atividades, mas lá fora o irmão está incomodando, está gritando, o pai e a mãe estão em conflito ou estão nervosos por conta da questão do emprego, da comida. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para esta questão, e eu queria chamar a atenção de vocês. Veja, embora por muitos anos, a gente tenha diminuído ao longo dos anos a reprovação e o abandono, mas olha quando a gente vê aqui, no Fundi 1, nesses municípios que eu selecionei que participam do PVE, olha o percentual de reprovação, sobretudo nos terceiros anos. Né? Então, veja que nos municípios E e no município C, eu tenho praticamente 1/4 dos meus alunos que estão nestas redes municipais reprovados. Veja, então já é alto o percentual, né? Ou seja, a gente já tem uma proporção de alunos reprovados no terceiro ano, e aí provavelmente são os ciclos, né? Eles são reprovados no ciclo, com reprovação. Será que, então, a partir de agora, essa reprovação vai aumentar? Vai diminuir? Né? Isso que a gente precisa estar muito atento. Então, a minha sugestão aqui é, mais do que nunca, a gente olhe sistematicamente para essas proporções de alunos reprovados em abandono. Então, eu trouxe também do Fundi 2. E olha como do Fundi 2 isso também é muito forte. Aqui eu trouxe a proporção de alunos reprovados no Fundi 2 nas escolas urbanas dos municípios que participam do PVE, e eu trouxe tanto agrupado pelos anos finais, quanto também pelos outros anos, né, o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Chama atenção para mim, sobretudo, o município rosa, aqui que no caso é o município B, que eu tenho uma grande proporção de alunos reprovados, né, não só no final do ciclo, ou pelo contrário, o nono ano é o que menos reprova, mas eu tenho aí nos 6º e 7º anos uma proporção muito grande de alunos reprovados. E aí a minha provocação. Muitas vezes, no nono ano, esse número abaixa, porque, na verdade, em algumas escolas a gente acaba querendo que esse aluno vá embora. Né? Então, a gente o reprova para, desculpa a forma, mas é para se ver livre desse aluno. Né? Então, isso é algumas vezes, algumas justificativas de por que diminui a reprovação no nono e no 8º ano. Então, veja que a gente precisa estar muito atento e pensar uma questão aqui. O que reprova né, e o que certifica a reprovação são os alunos ou as nossas avaliações dos nossos professores. O que a gente precisa ter, nesse momento, mais do que nunca, então, também a preocupação com elas. Né? A gente tem que deixar de se preocupar menos. Se o aluno, mas agora, então, remotamente, o aluno vai colar, o aluno vai olhar no livro, para pensar uma concepção mais ampla de avaliação. Né? Uma concepção onde leve em consideração uma prática mais formativa de avaliação, onde nós possamos utilizar a avaliação no ponto de vista do diagnóstico. Mais do que nunca, a gente vai ter que ter bons diagnósticos, nossos professores, para fazer atuações mais assertivas com os nossos alunos. Então, chamo a atenção para vocês também. Essa é uma questão que a gente não pode esquecer. E, para finalizar, eu também preparei um outro slide, que é o do abandono. E veja no município D o quanto é forte e o quanto é grande, né, proporcionalmente, o número, então,
de alunos em abandono nesse município. Então, veja, se a gente já tem, tá, nesses municípios 5, 6, 4% de alunos que abandonam o Fundo 2, eu fico imaginando, então, né, esses professores... Desculpa, agora, a gente mais do que nunca, de novo, precisa olhar para a questão do abandono para evitar, porque a tendência, ou os estudos e as discussões estão nos mostrando que a tendência é que o abandono escolar aumente. Então, a gente, mais uma vez, quero chamar a atenção de vocês, que a gente precisa, né, diante desses dados, tomar boas decisões. E aí eu quero dizer, o dado em si não fala e não nos traz caminhos. Ele nos permite olhar para bons diagnósticos, para que a gente, então, possa fazer boas ações, né? Então, isso é muito importante, que a gente precisa ter muito claro na nossa, na nossa vida. E aí, para finalizar, eu trouxe só uma frase que é de um texto do professor Heraldo Viana, que foi um dos principais pesquisadores em avaliação educacional no Brasil, e que ele vai discutir, obviamente utilizando referências internacionais, nacionais, mas um conceito que é validade consequencial, para dizer, né, que a gente precisa, para que uma avaliação, seja ela uma avaliação cognitiva ou uma avaliação mais sistêmica, como eu estou propondo aqui, ou seja, vamos avaliar o sistema olhando para diferentes indicadores, nada disso vai valer a pena se esta avaliação não tiver impacto, ou seja, se esta avaliação não determinar mudanças de pensamento, mudanças de comportamento, de formar novas atitudes ou promover novas ações. Ou seja, a validade consequencial reflete em que medida a avaliação faz alguma diferença para a comunidade. Ou seja, não basta a gente só olhar para o IDEB e olhar e dizer, subiu, caiu, desceu, subiu, mas é olhar para isso e dizer o que disso a gente tira, que informações são importantes, que mudanças a gente precisa promover para que a gente possa fazer a diferença. Então, para finalizar a minha fala aqui, eu queria deixar isso muito claramente para vocês. A gente precisa, num momento como esse, né, que podemos sim ter soluções simples, mas não soluções simplistas para um momento tão complexo. A gente precisa se debruçar para fazer bons diagnósticos, sair de uma ideia impressionista, né, ou da experiência própria nossa, para olhar para indicadores que possam nos ajudar a iluminar caminhos, situações e um direcionamento mais claro. Porque agora, mais do que nunca, os nossos recursos são escassos, né? A gente sabe que a economia vai sofrer ou está sofrendo grande impacto, então a gente precisa, mais do que nunca, ter clareza do que a gente vai fazer para que a gente possa ser mais assertivo, que a gente possa ser, inclusive, mais responsável num momento como esse. Então, eu encerro a minha fala aqui, mas, mais uma vez, eu queria dizer, eu estou muito contente, muito feliz pela oportunidade de falar com vocês. Eu fico à disposição de todo mundo. Se vocês quiserem anotar o meu e-mail, eles estão aí. Tem o e-mail da Fundação Carlos Chagas, o e-mail da PUC. Fico à disposição de todos, para o que precisarem de uma ajuda para olhar para os dados, eu estou à disposição de vocês, podemos fazer via Zoom, via Skype, via celular, enfim. Espero ter contribuído com vocês, espero ter colocado para vocês algumas minhocas na cabeça de vocês, deixado vocês curiosos para agora olhar para os dados da rede, das escolas de vocês. Então,
mais uma vez, Carlos, mais uma vez, Carolina, quero agradecer imensamente essa oportunidade e eu acho que essa é uma parte de uma contribuição que eu espero ter dado a todos. Muito obrigado. Obrigada. E fico à disposição agora para o debate. Vamos lá, Nelson. Obrigada. Imagino que os municípios estejam aí curiosos para saber quais são esses municípios a que você se Segredo, refere, né, Nelson? Ah, sim, pois é. Esses dados, eles são muito importantes para a gestão educacional, né? Não tem como fazer gestão sem olhar os indicadores. E realmente essa reflexão que você faz com relação ao piloto de avião, né? Como você vai escolher o melhor plano de voo se você não tem esse plano preparado, esses dados, essas informações que são tão importantes, né? Tem muitas perguntas muito bacanas. Eu vou iniciar, então, mas antes de iniciar as perguntas, eu queria pedir para a Ana Clara trazer o resultado da enquete, da primeira pergunta que a gente fez lá no início da sua fala. Então, se ela puder trazer esses resultados, eu acho que é bacana a gente fazer essa discussão. Logo na sequência, então, eu entro com as perguntas. Vamos lá. Eu só queria, Carolina, pedir desculpas, porque eu não fui acompanhando, eu peço desculpas que eu não fui acompanhando o chat, porque eu fiquei preocupado de me perder, porque era olhar para o chat e olhar, então eu me concentrei na fala, mas eu... Fica tranquilo, que esse é meu trabalho, meu trabalho é esse. Eu gostaria depois, inclusive, de ter para eu poder saber um pouco como que as pessoas foram sentindo e compartilhando essas informações. Tá bom? Não, você fica tranquilo que o meu trabalho é esse. Eu fico olhando o chat, então fico pegando as perguntas, eu fico analisando as perguntas para fazer para você. Senão não dá, né? Como é que você vai fazer a sua fala, olhar para o chat? E há muita gente compartilhando, eu acho que isso é muito legal, a oportunidade que a gente tem aqui, das pessoas compartilharem as suas sugestões, as suas críticas, né? Os desafios que enfrentam. E até vou deixar claro, gente, todo mundo só consegue ter acesso aos seus comentários se você clicar ali embaixo, na hora de enviar o comentário, em All Panelists and Attendees. Se você colocar só All Panelists, só a gente, os palestrantes vão ter acesso aos comentários de vocês, tá? Então, vamos lá. Acho que a Ana Clara talvez deve estar tendo algum problema para compartilhar os resultados. Eu vou... Aqui, ó, pronto. Aí, ó, conseguiu. Quais os principais desafios para a Secretaria Municipal de Educação na utilização dos indicadores educacionais? Com 51% o uso de indicadores para o planejamento da gestão e com 49% equipe da Secretaria e das escolas com capacidade técnica para analisar e mobilizar o uso de indicadores. É esperado esse resultado, Nelson? O que você acha? Não, eu acho que sim. E aí a gente pode um pouco pensar sobre eles, né? Quer dizer, a gente hoje, o grande desafio, eu acho que não só do ponto de vista de planejamento, mas um dos desafios modernos aí que a gente tem hoje a gente hoje conta com uma quantidade de informações cada vez maior, né, para tudo. Então, o meu filho que tem 5 anos abre o Google, faz uma pergunta e acha o que ele quer, né? Então, veja, informações é o que não faltam. O que a gente precisa aprender é lidar com essas informações, selecionar aquelas informações que são mais pertinentes para aquele momento. Então, esse é um exercício que não é um exercício simples. Eu acho que demanda também um trabalho de formação, um trabalho, e aí, considerando as outras questões, de não só do acesso, mas como eu lido, como eu extraio essa informação. Porque muitas vezes o que essa informação da forma como ela está mais bruta. Eu vou ter que trabalhar esta informação. Eu vou ter que abrir um Excel para fazer uma tabulação, né? Eu vou precisar olhar e organizar. Então, eu tenho que ter um domínio de uma ferramenta do Excel, um domínio básico para poder extrair, para poder filtrar, né? Eu vou ter que ter uma capacidade, então, técnica para operar essa informação. E aí varia muito. Eu tenho alguns dados que eles são mais acessíveis, então eu posso fazer simplesmente pelo Excel, por um filtro da tabela, mas eu tenho outras informações, por exemplo, se eu for lidar com os microdados do INEP, ou for lidar com uma base mais sofisticada, eu vou ter que ter um software específico, ou seja, eu vou ter que ter uma capacidade técnica para lidar com isso, né? Então,
esses são alguns problemas. Mas eu acho que aqui, quem colocaram, né, os 51%, o uso dos indicadores para planejamento, esse eu acho que é um outro esforço que a gente tem que instituir uma cultura de uso de informações para tomar decisões. Eu acho que isso ainda, e aí que eu peço permissão para colocar uma provocação para as secretarias, que a gente, em muitos casos, a gente não tem uma cultura de uso de informações para tomar decisões. Muitas vezes, as decisões que são tomadas dentro de uma secretaria parte de decisões de um grupo que tem muitos anos de experiência, né? E o que é legítimo. No entanto, o que se valoriza muito mais é a experiência e as impressões do que os dados. A gente precisa chamar atenção, hoje, com o volume de informações que a gente tem, a gente precisa fazer uma gestão que não só esteja calcado nas impressões, nas experiências dos sujeitos, mas também nessas informações que, inclusive, podem corroborar com o dado da experiência. Então, ontem eu estava dando aula para os meus alunos do programa de pós-graduação lá da PUC, e tinha uma aluna que é supervisora de uma rede municipal de São Paulo, do município de São Paulo, e eu disse para ela: você sabe o quanto dos seus alunos que não têm acesso à internet? Ela falou: a gente não sabe quanto, mas a gente sabe que são muitos, porque tem muitas escolas da rede, rurais, a gente sabe que alunos não têm computador, mas então, da onde você tirou essa? Não, essa é uma impressão que a gente tem. Mas veja, aí quando eu abri, em 2 minutos eu abri para ela, a partir do site do QEDU, entrei no município dela e entrei lá no questionário 2017 e mostrei para ela o quanto, ela falou: nossa, eu não imaginava que era tanto. Então veja, às vezes as nossas impressões, elas estão certas ou elas apontam um caminho certo, mas é melhor que a gente tenha informações mais precisas, né? E para que a gente possa tomar melhores decisões. Então, só para fechar isso, o outro exemplo, a gente vai pensar propostas de formação para professores, só que a gente deixou de olhar que mais de 40% dos meus professores dão aula em 2 turnos. Se a gente sabe que a grande maioria dos professores, por exemplo, do Fundo 2, são mulheres, trabalham em 2 turnos, e além disso, tem também, né, numa sociedade, né, nessa cultura machista, né, onde a mulher, né, tem nesta cultura. Veja, que horas que ele vai fazer esse curso de formação? Que hora que ele vai estudar? Que hora que ela vai... Veja, a gente, às vezes, parte de um pressuposto onde que ela não tem nem o tempo necessário para fazer a formação. Então, esses indicadores nos ajudam, e aí é importante pensar, a gente não pode olhar para esses indicadores para justificar o nosso fracasso, as nossas eficiências. A gente tem que olhar para esses indicadores para que a gente, a partir deles, como é que a gente avança. A partir deles, quais, então, são as modalidades de formação que eu tenho que fazer, quais são os caminhos que eu tenho que percorrer, e menos justificar, a gente não está tão bem porque a gente está nessa condição. Pelo contrário, dado esta condição, o que eu tenho que fazer para avançar. Né? Então, a gente precisa instituir dentro das secretarias, né, um uso mais sistemático desses dados e que passa, na verdade, por todas as outras questões, né, que a gente acabou não tendo todas as alternativas acabaram sendo fortemente apontadas pelos pelos participantes. Obrigada, Nelson. Me permite pegar só um segundinho, Carlos. Se o Nelson puder deixar de compartilhar a tela, porque aí as pessoas conseguem ver a tela grande. Tá ótimo. Espera aí. Se puder encerrar o compartilhamento. Legal. Vou pegar uma carona aqui e falar com a experiência de quem já foi secretário, já esteve no lugar de muitos de vocês. Tive até o privilégio de receber o Nelson, né, em 1900 antigamente, né? Pois é. Mas dizer o seguinte... a partir do momento em que a Secretaria de Educação começa a desenvolver a cultura da busca pelas informações e da análise dos dados encontrados, isso acaba criando uma solidez, acaba fortificando a equipe da Secretaria, além de ajudar
a planejar e encontrar caminhos para poder resolver os problemas que aí estão, e o principal deles é buscar a equidade, na minha opinião, tudo que a gente faz. Acho que tem, fora isso, Nelson, um outro fator muito importante que antecede, é o que isso traz de ganho para a equipe da secretaria. E muitas vezes a secretaria com o secretário mais 2 pessoas, se a gente reservar o tempo necessário para fazer esse trabalho, a equipe se fortalece, a equipe se empodera. Eu acho que este é um significado muito importante que nós temos a partir da sua fala como recomendação aos municípios que integram o PVE. Sim. E aí, posso, se me permite, também reforçar? Eu acabei de... Agora eu consegui ler uma fala aqui, que é dizendo que ela tem dificuldade porque não temos um censo municipal próprio. Eu diria, essa é a grande questão. Não necessariamente você precisa produzir as informações. Tem muitas informações que já existem. Então, veja, cada vez mais, então, a necessidade da gente investir na precisão dos dados que a gente envia para o INEP do censo escolar, né? Então, veja, olha a importância de eu investir, por exemplo, na produção dos dados que eu submeto ou que eu envio anualmente para o censo, né? Então, veja, eu não preciso, muitas vezes, a gente não precisa inventar a roda, vamos dizer assim. A roda ela já existe, basta saber onde ela está, né? A gente não precisa, então, para tomar uma decisão, então vamos fazer uma enquete ou um questionário com os nossos professores para saber se eles usam a internet. Vamos olhar, por exemplo, para os dados do Prova Brasil, para o questionário, né, que 2017 ainda nome era Prova Brasil. Vamos olhar para o dado do censo escolar. Vamos olhar para os indicadores que já existem no censo. Então, a gente precisa ter clareza, ou seja, fazer boas escolhas não implica não precisa produzir o dado. O que eu quero dizer assim, nesta condição que nós temos hoje, com esse acesso cada vez maior, a gente já tem muita informação disponível, né, que a gente pode, obviamente, utilizar, e daquelas que a gente acha que são importantes, que a gente não tem, aí sim eu produzo. Eu não vou gastar, né, ou seja, o tempo para produzir uma informação que eu já tenho. E eu acho que muitas vezes é isso que a gente acaba fazendo, tá? Legal. Bom, vamos às perguntas, então. A primeira pergunta, lá atrás, a Silvia Pereira perguntou o seguinte: no ensino fundamental, não seria interessante avaliar, considerando as expectativas de aprendizagem para o semestre? Eu vou responder numa a uma? Tá. Bom, Silvia, eu acho que o que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para fazer a avaliação é entender que nem tudo que estava planejado no início do ano a gente vai conseguir dar conta, porque a gente sabe que nesse momento, mesmo que de forma remota, ou com os trabalhos impressos, entregues aos alunos, as dificuldades de aprendizagem nesse momento são muito grandes. Então, eu diria para você, o que a gente precisaria investir nestas avaliações nesse momento é menos uma avaliação do ponto de vista classificatório, é menos uma avaliação do ponto de vista de entender o que esses alunos aprenderam até agora, mas mais uma perspectiva de diagnóstico de como a gente vai ter que caminhar a partir de agora. O que eles não sabem, o que a gente precisa investir, o que ficou que os alunos aprenderam, mas o que eles não aprenderam, é olhar de uma forma mais formativa, olhar por uma forma mais diagnóstica e menos de produto. Porque a gente sabe, a gente tem nesse momento muita dificuldade, porque o ambiente é diferente. Então, se a gente tinha, por exemplo, dificuldade de prender a atenção dos nossos alunos quando eles estavam em sala de aula, a gente pode imaginar, então, quanto a dificuldade da gente fazer, por exemplo, no modelo ideal, onde considerando que o aluno tenha a internet, tenha um computador, o quanto para ele é difícil ele chamar a atenção dele, para ele assistir uma aula como um todo, para ele aprender e entender o que está sendo dito lá. Então, a minha recomendação é a gente tirar o pé do acelerador nesse momento, né? E as nossas avaliações serem muito mais voltadas para diagnóstico
ou de ações formativas direcionadas ao que fazer, né, com esse aspecto, ou seja, aprender a lidar, uma avaliação que esteja muito mais calcada na discussão sobre os possíveis erros dessas crianças, no sentido não do erro para a punição, ou para não ter nota, ou para reprovar, mas é o seguinte, de identificar, então, como a gente precisa atuar. Né? Eu acredito que é possível fazer isso, porque a gente pode, a partir dessas informações, as informações dos alunos, a gente pode criar grupos diferentes, ou grupos homogêneos, ou grupos heterogêneos de alunos para fazer intervenções mais precisas. Então, acho que é um grande dilema, é uma grande dificuldade, mas a gente precisa superar essa concepção de avaliação como um modelo classificatório, ou superar essa perspectiva de que agora os alunos vão fazer a prova em casa, e se eles colarem, e se o pai ajudar, né? Por uma perspectiva um pouco mais emancipada de avaliação, né? Um pouco mais o que a literatura internacional está chamando de uma avaliação mais formativa, né? E a literatura nacional também, mas que a gente possa, de alguma forma, sair dessa situação, não mais repetindo o que a gente fez até hoje, porque a gente sabe que muitos dos modelos de avaliação utilizados pelos nossos professores atualmente nas nossas escolas, eles muitas vezes são perversos, eles são baseados numa lógica de poder, né, de autoridade, né? Então a discussão menino, se você não ficar quieto, você vai perder ponto, né? Ou eu vou te reprovar, né? Menos da ameaça, mas mais uma perspectiva nesse sentido de uma construção de diagnóstico sobre a aprendizagem desses sujeitos que inevitavelmente, né, tudo o que a gente planejou no início do ano, certamente a gente não vai conseguir dar conta e, portanto, essa é uma questão relevante para pensar se vale a pena ou não, por exemplo, termos um SAEB, né, este ano ou ano que vem, enfim, essa polêmica toda aí que a gente sabe a partir da portaria do dia 5 de maio sobre o SAEB anual. Quer dizer, será que é hora para isso? Né? Será que agora não é hora de pôr o pé no freio? Enfim, a gente precisa estar muito atento a esta questão e acho que a sua questão é muito pertinente e dizer o seguinte, não temos soluções simples ou não temos soluções simplistas, né? O impasse é muito grande e as alternativas para avaliação, eu diria, os instrumentos, a gente pode ter diferentes instrumentos. O que a gente não pode deixar de calcar qual uso nós faremos dessas avaliações ou dos resultados dessas avaliações. Né? Na minha aposta, então, era a avaliação diagnóstica. Bacana, Nelson. Vamos lá, que são muitas perguntas. E também a gente ainda tem que... E eu falando demais, eu preciso ser mais... Imagino, não. As reflexões, elas são muito profundas e não tem como não falar muito sobre esses assuntos, assim, não tem... Imagina. Ana Clara, se você conseguir mandar a próxima enquete, porque a gente ainda tem uma pergunta sobre... É uma pergunta de avaliação nossa, sabe, Nelson? Qual dos temas abaixo você gostaria de ver aqui no webinar do PVE? A gente tem algumas possibilidades que foram enviadas para nós como indicações do Google Formulário. Então, a gente pede então que vocês, por favor, retornem aqui com essas respostas para a gente poder trazer convidados que respondam a essas temáticas que vocês sugeriram para a gente. E aí, já vou emendar nas próximas duas perguntas, que são da mesma pessoa, que falam o seguinte: na tabela esforço docente, é a Soraya Maria. Na tabela esforço docente apresentada, percebe-se a sobrecarga de trabalho do professor dentro e fora da escola. Como você deseja alcançar índices melhores se não se investe em salário aliado à exclusividade de tempo na escola? E aí a segunda pergunta dela é: alguns estados e municípios trabalham com a avaliação do trabalho do professor versus notas da escola nas avaliações, como forma de melhorar o salário. O que o senhor pensa sobre a prática desta política? Tá. Bom, queria agradecer a Soraya pelas duas questões. São questões difíceis de responder, né? Assim, são questões bem complexas. Mas eu queria chamar a atenção, Soraya, eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar em relação às condições de trabalho é que muito se falou até agora na agenda pública sobre formação inicial e continuada, né? Então, a gente tem tanto um trabalho do Conselho Nacional de Educação, quanto das secretarias de educação, no esforço de
trabalhar a ideia de formação continuada inicial, porque esse sempre foi uma questão da agenda, né, e de um diagnóstico. Eu diria assim, que a gente precisa ampliar essa discussão e trazer para o debate, sim, qual é a condição que esses professores trabalham, para justamente, né, ao colocar essa discussão na agenda, né, garantir que isso entre no debate público e que os gestores possam, de alguma forma, fazer essas alterações. Então, veja, isso não há, na minha opinião, não há um caminho a curto prazo para isso. A gente precisa de uma política de médio e longo prazo para que a gente pense e tente garantir que esses professores trabalhem em uma escola, que eles trabalhem em uma escola, porém não deem aula para 20 turmas, né? Porque eu fico imaginando um professor que dá aula para 20 turmas, quantos alunos ele tem, o nível de trabalho, enfim. O que eu chamaria atenção, e concordo com você, é que para que a gente possa, né, olhando então para esse cenário do avião, alguns dos indicadores, entre ele a condição de salário, mas não é só a condição de salário que vai melhorar. Eu preciso melhorar o salário, mas eu preciso melhorar as condições de trabalho. Porque, inclusive, eu só atraio, né, atraio pessoas para a docência se eu garanto melhores condições de trabalho. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado, mas eu diria para vocês nas secretarias, precisamos juntos tentar colocar esse debate das condições de trabalho na agenda pública, né? Isso não desconsidera a importância da formação inicial e continuada, mas isso coloca também as condições, inclusive, para poder fazer boas formações. Soraya, em relação à questão da bonificação, eu particularmente, aí é uma posição minha, né, que eu, na verdade, acho a questão da bonificação uma política equivocada, né, porque, embora, obviamente, os professores, de alguma forma, são responsáveis são responsáveis pelo aprendizado dos alunos, do ponto de vista metodológico, tá? É praticamente muito difícil que a gente, num ano, que você consiga, né, por melhor o modelo estatístico utilizado, que você consiga aferir o quanto daquele ganho de desempenho do aluno foi dado por aquele professor de matemática daquele ano. Porque ele pode ter tido bons professores de matemática em anos anteriores, uma boa formação de matemática anterior, ele pode ter atividades extracurriculares, ele pode gostar muito de matemática e entrar em sites de matemática. Então, veja, eu acho que é uma política equivocada, né? A questão, inclusive, até há um bom tempo atrás, um dos últimos secretários de Educação do Estado de São Paulo, numa reportagem no UOL, acho que vale a pena para quem tiver interesse recuperar, que ele vai fazer esses questionamentos, né? Inclusive num estado que usa a bonificação, né? Polemizando os efeitos. Eu acho que a gente tem, é claro que a gente tem ainda um debate internacional, um debate nacional também, se isso tem impacto, se não tem. Você vai ter estudos que vão dizer que tem impacto, tem outros estudos que vão dizer que não tem impacto. Eu digo para você que eu acho que eu não, como secretário de Educação, eu não faria esse tipo de política, né? Porque eu acho que você acaba ainda mais privilegiando uma situação que você, na verdade, teria que pensar o contrário. A gente tem que dar mais para aqueles que têm menos. Né? Num país onde é tão desigual, onde a desigualdade tende a aumentar, né? Ainda mais nesse momento. Né? Um país onde a gente tem um know-how imenso para produzir desigualdade. Então, vamos pensar rapidamente, Carol, desculpa me alongar, mas quando a gente estuda as condições de trabalho dos professores, por exemplo, a gente pode dizer as condições de trabalho dos professores de matemática e língua portuguesa são melhores que as condições de trabalho dos professores de ciências, história e geografia, que são melhores que as condições de trabalho, por exemplo, dos professores de artes, educação física, por exemplo, e artes, educação física, filosofia, enfim.
Veja, então, que a gente tem uma desigualdade dentro de um cenário que ainda já é ruim, de muito trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, né, sair dessa ideia, dessa recompensa, para fazer políticas mais assertivas, né, e menos de bonificação, que, na minha opinião, não é relevante nesse momento. Deixa eu só fazer um complemento aqui pequenininho, porque é o meu grande tema, então adoro muito e quero concordar integralmente com o Nelson e dizer o seguinte: muitas vezes as políticas de bonificação, elas trazem um agrado, elas trazem a solução para um problema imediato. Mas quando a gente defende o conceito de carreira, e carreira não é umbigo, é o corpo inteiro, carreira não é hoje, é todo o tempo em que o professor está desenvolvendo o seu trabalho, para efeito de carreira, a política de bonificação é perversa, porque ela causa como efeito imediato o empobrecimento e o achatamento da expectativa de aposentadoria. Ou seja, lá na frente, no momento em que o sapato aperta e o calo dói, ou seja, quando o professor está terminando sua carreira e vai se aposentar, ele vai ter da transição da ativa para o inativo, quando ele vai ser aposentado, uma redução da perspectiva dele de remuneração. Então, apenas para contribuir, este é mais um efeito que eu considero perverso nesse sentido. Sim. Bacana. Rapidamente, peço para a Ana Clara soltar a próxima enquete, que é a última nossa, com relação à avaliação dessa videoconferência, né? E também se você já participou de algum outro webinar diário do PVE, e caso tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui. E aí eu já vou deixar as últimas duas perguntas, e aí a gente vai ter que encerrar, porque já está chegando no nosso horário, né? Nelson, ele tem uma série de outras atividades, aulas, milhões de aulas para oferecer, para preparar. Tem um tempo enorme, né, de preparação também desse trabalho, que eu acho que não vale a pena falar aqui, que inclusive para fazer esse webinar, o Nelson teve uma preparação enorme. Então, eu vou seguir agora com as duas últimas perguntas, que são da Márcia Silva. Ela diz o seguinte: professor Nelson, por gentileza, fale um pouco sobre o papel de uma possível avaliação diagnóstica a ser encaminhada nas redes no momento da volta às aulas. Pois como as escolas encaminharão os planejamentos sem considerar o que os alunos de fato puderam aprender neste período de isolamento? E a segunda pergunta, da Eliana Moreno, parabéns, Nelson, excelente pesquisa. A minha questão é, no que se refere ao esforço docente, qual a relevância do seu ponto de vista da proporção de tempo remunerado e organizado para planejamento e estudo em relação à jornada de trabalho? Então, eu peço ao Nelson para responder essas últimas duas perguntas. Tem várias outras perguntas, mas infelizmente não vai dar tempo da gente conseguir responder. Tá, joia. Bom, agradeço, Márcia, pelas perguntas. Também vou aqui fazer algumas indicações, porque eu acho que são temáticas que eu diria que ainda a gente não tem soluções muito simples para isso, mas eu diria que a gente precisa pensar dois movimentos. Um é o movimento do diagnóstico da secretaria e um diagnóstico dos nossos professores, né? Dado que a desigualdade não só dos sistemas, mas das próprias escolas, ela é muito grande, né? Então, a gente tem escolas na mesma rede que tem com desigualdades de cenários, de contexto socioeconômico, da família, né? Eu diria que a minha aposta nesse momento fosse, então, a gente, de alguma forma, fazer uma discussão ou um trabalho mais atento com os professores, né? Eu acho que esse diagnóstico inicial ele deve estar na mão dos professores, tá? E menos da rede, ou seja, a gente precisa estar menos preocupado, não é menos preocupado, desculpa, mas a gente precisa estar mais atento, né? Porque é o professor que vai fazer a intervenção, é o professor. Então, eu diria, nesse momento inicial, eu apostaria num trabalho mais sistemático que cada professor fizesse com os seus alunos, para ter diagnósticos mais precisos, né? Porque senão a gente pode pensar, se uma escola conseguiu chegar até o ponto A e a outra escola chegou só no metade do ponto A. Vou fazer uma prova para a secretaria como um todo, considerando tudo aquilo que está previsto. Quer dizer, eu posso ter problemas, inclusive, nessa prova, porque tem uma máxima na avaliação que eu só avalio aquilo que eu ensinei. Então, se eu não ensinei, eu não posso nem avaliar, porque, obviamente, ele não vai acertar. Se ele não aprendeu,
ele pode acertar num chute, mas ele não... Então, esse tipo de avaliação nesse momento, para mim, ela é um pouco inadequada, é um esforço gigantesco que eu acho que a gente não tem esse tempo. Eu apostaria, então, no fortalecimento destas avaliações. E a outra pergunta do esforço, você pode repetir, Carol, Passo por favor? novamente. A Deliana Moreno, ela pergunta, no que se refere ao esforço docente, qual a relevância, do seu ponto de vista, da proporção de tempo remunerado e organizado para planejamento e estudo em relação à jornada de trabalho? Veja, essa questão é importante e a gente precisa pensar que algumas pesquisas têm mostrado que, muitas vezes, esses horários de trabalho coletivo, eles se transformam em horário de trabalho individual ou de momentos de informativos muito mais formativos. Eu acho que, assim, foi uma luta histórica, né? O Carlos, mais do que nunca, sabe, a garantia de 1/3 dessas horas, né, de trabalho dos HTPCs, ou cada rede tem o seu nome. Então, nós não podemos abandonar isso. Eu acho que essa é uma luta histórica e a gente não pode abrir mão disso. No entanto, a gente precisa pensar, né, que esses horários precisam ser mais bem utilizados no ponto de vista. Sair de uma discussão mais informativa para uma discussão mais coletiva, né? Você tem que garantir outros horários, por exemplo, para fazer correção de prova, para planejar suas aulas, mas também acho que não é suficiente. Então, se a gente for comparar com outros países, como eu mostrei os dados da Thales, os professores que também trabalham 50 horas, 40 horas, né, nesses outros países, mas eles têm menos turmas, eles têm mais tempo de trabalho fora da sala de aula, ou seja, é isso que a gente precisaria garantir. Mas, para isso, gente, a gente precisa tocar numa questão importante, que é também fazer uma discussão que é muito difícil, sobretudo pela questão corporativa, que é trabalhar, por exemplo, a questão das atribuições de aula. Os sistemas de atribuição de aula, eles são perversos, né? Muitas vezes, e aí eu não estou fazendo uma crítica particular a ninguém, né? Me desculpa, mas é pensar o seguinte: a atribuição de aula, por exemplo, ela dá conta de alguns interesses que não são dos alunos, né? É da secretaria, são dos professores para articular os melhores horários para ele completar a carga horária. Então, veja, se eu melhoro os salários, se eu melhoro as condições, né, eu consigo fazer também essas alterações, porque isso vai ter que demandar um esforço também dessa cultura dos docentes, né? Porque a atribuição de aula hoje, e aí é uma provocação, vocês podem ficar tranquilos, podem bater à vontade, mas é dizer o seguinte, que essa é uma provocação que eu faço, que muitas vezes as atribuições de sala, os interesses, são muito menos voltados para os nossos alunos e muito mais aos interesses individuais ou de uma corporação. Então, a gente precisa tocar nesse assunto, né? A gente precisa não só olhar para aquilo que é da secretaria como um todo, ou que é mais fácil de resolver, mas olhar também para outras questões que culturalmente estão muito instituídas, estão muito fortes, né? Mas que também precisam ser mexidas, além de pensar essa questão dos próprios horários coletivos de trabalho, que também precisam entrar nessa lógica, garantindo que o professor fique na mesma escola, garantindo que ele não tenha que dar aula em 5, 6 turmas diferentes ou 10 turmas diferentes. Acho que esses são os esforços que a gente tem que fazer, que não são poucos e não é do dia para a noite. Também não são simplistas. Sim. Nelson, queria agradecer demais a sua participação aqui hoje. Foram discussões muito relevantes, as pessoas estão gostando muito, muitos comentários. Eu vou te compartilhar depois o chat e as perguntas que foram feitas, justamente para que você possa ver quais são as principais colocações do público. Mas queria deixar claro aqui que a nossa intenção é, sim, trazer o Nelson de volta, porque já criou-se uma hashtag aqui, Volta Nelson. Que legal. Então, obrigada pela sua vinda hoje, pelo trabalho que você teve para desenvolver toda essa apresentação para a gente, que foi meio sob medida, né, com os municípios, inclusive, do PVE. E queria dizer a vocês que eu coloquei um link aqui no chat sobre os webinars da semana que vem, para que vocês já possam fazer a inscrição. A gente já tem os temas da semana que vem, os convidados, então quem quiser entrar para já se programar,
já pode entrar e fazer a inscrição de todos os da semana que vem. E queria também pedir ao Carlos, por favor, que pudesse falar um pouquinho da temática da segunda-feira, após uma palavra final aí de vocês dois, para que a gente possa encerrar, então, o momento de hoje. Legal. Então, eu falei que ia ser uma fala expressiva hoje, maravilhosa aí, né? E eu posso apenas reiterar o que você falou, o carinho e a atenção do Nelson, e temos que agradecer muito em construir uma fala especificamente para os municípios do PVE, com dados aqui dos municípios. Foi muito importante, muito interessante e acho que contribuiu muito pelo que a gente pôde perceber. Mas a gente começa a semana que vem com a participação na segunda-feira da presidente do CONSED, professora Maria Cecília Mêndola da Mota, que também é secretária de Estado do Mato Grosso do Sul, vem falar sobre a importância das ações conjuntas entre os estados e os municípios durante e após a pandemia. Na terça-feira, nós teremos uma fala com o Emílio Murano, que é diretor do Instituto Ayrton Senna, e vem falar um pouco sobre as competências socioemocionais na BNCC. Na quarta-feira, naquela agenda nossa de quarta-feira, um tema em parceria com outras áreas também do Instituto Votorantim, a Viviana Santiago, que é gerente de gênero e incidência de política do Plano Internacional Brasil, vai falar um pouco sobre como reforçar a proteção de crianças e adolescentes em meio à pandemia. Na quinta-feira, uma discussão com novamente 2 secretários de educação. Nós tivemos uma bela experiência no início dessa semana, né, com a participação da secretária de Ibirama e também com o secretário de Limeira, e na quinta-feira que vem nós teremos mais 2 secretários, e serão secretários de Almirante Tamandaré e também de Caçu, que vão trazer 2 experiências, 2 relatos sobre organização das redes de ensino. E na sexta-feira nós retomamos aquela palestra com o Jean Tonseac, que tivemos aquele problema de comunicação, né, há pouco mais de uma semana. Ele é coordenador do CIEB e vem aqui para falar sobre a emergência das competências digitais. Então, esta é a nossa programação para a semana que vem. E quero uma vez mais, Nelson, agradecer muito a gentileza, a atenção que você dispensou para o PVE em atender o convite, da forma como preparou a fala, e vamos marcar e vamos honrar aí o hashtag Volta Nelson. Bom, gente, eu só tenho a agradecer mais uma vez, fico muito feliz que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, contribuído. Eu acho que o meu esforço todo foi para isso, né? Eu tentei aí fazer de tudo para que eu pudesse chamar a atenção de vocês para olhar então para esses indicadores, para olhar, né, essa visão do painel do avião, que eu acho que para mim é uma ideia muito boa, assim, é uma imagem que fica, né, e pensar como a gente vai dar conta desses resultados. Eu quero, além de agradecer, eu quero parabenizar os esforços de todos vocês das secretarias, porque eu acho que já todo mundo fazendo de tudo para que a gente pudesse fazer melhor, ainda mais agora com essa situação onde a gente sabe que o agravamento da desigualdade, e isso pode se acentuar muito. Então, eu fico à disposição de todos. Vocês viram no meu e-mail, na minha apresentação, tem os 2 e-mails. Então, na medida do possível, o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir com as secretarias, com os professores, com os alunos, com todos vocês, eu estou super à disposição, tá? Para mim foi um prazer imenso, eu estou muito feliz, eu acho que é uma satisfação estar aqui e saber de tudo que vocês também estão fazendo aí. Esses webinars são super consistentes, eu acho que a gente precisa mesmo fortalecer os debates. Então, muito obrigado pela oportunidade e fico feliz que tenham gostado. Também podem não ter gostado, podem fazer sugestões, críticas. Eu estou sempre aberto aí, eu acho que é assim que a gente cresce, né? Olhando não só para os elogios, mas também para as críticas, para as sugestões. Então, gente, foi um prazer. Para mim foi muito bom mesmo, de coração, não é nenhuma demagogia, não. Eu fiquei muito contente de ter participado e muito obrigado.
Obrigada, Nelson. Obrigada a todas e a todos. E um abraço forte para o Nelson aqui de Matão, cidade natal dele. O pessoal está aqui te assistindo. Matão é um dos municípios que compõem o PVE. Muito bom. Um abraço a todos de Matão. Tenho muito carinho por lá. Bacana. Obrigada a todas e a todos, então. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigada, Nelson. Obrigada, Carlos. E até segunda-feira, às 10 horas da manhã. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Vocês também. Tchau, tchau.